Olá, caro telespectador, recebe as nossas cordiais saudações. O programa que agrega valor à sua quarta-feira já está no ar e sempre com o objetivo de ajudar-lhe a exigir cada vez mais que o seu direito enquanto consumidor seja respeitado. Você tem como suporte uma lei que é protecionista e instituições que lhe podem ajudar a resolver os conflitos na relação de consumo. Domingos Assis, da ADIC, e Samuel Gabriel, do INADEC, são os juristas que nos ajudam a compreender ao pormenor todos os aspectos da Lei 15/03 de 22 de julho. Doutor Assis, muito boa noite. Boa noite, Adilson Chifanda. Boa noite, Dr. Samuel Gabriel. E as nossas saudações são extensivas aos mais de 24 milhões de consumidores que nos acompanham neste momento. Exatamente. Doutor Samuel, boa noite. Boa noite, Adilson. Boa noite também extensivo ao Dr. Domingos Assis e boa noite ao telespectador que está acompanhando-nos a esta hora. E nós começamos o nosso programa com a leitura de uma nota. Eu vou tirar a minha cábula, né? Uma nota que nós recebemos da empresa Nelsa Nicole. Lembra-se da empresa Nelsa Nicole? Perfeitamente, Adilson. Doutor Samuel, lembra-se da empresa Nelsa Nicole? Não é a empresa de construção, a empresa que na semana passada nós abordamos o caso, não é uma empresa que vendeu uma residência à consumidora Luísa Teixeira, mas infelizmente o prazo de entrega da residência não foi cumprido e a consumidora exigiu que se fizesse o reembolso deste valor. Também houve um problema na devolução do valor, o que fez com que a consumidora viesse procurar então o programa de defesa do consumidor. Felizmente, atualmente, a consumidora já recebeu o valor em causa e parece que a empresa não ficou muito feliz com aquilo que o Dr. Assis terá dito. A empresa mandou uma nota a dizer que possui alvará e para todos os efeitos está autorizada pelo Instituto Regulador da Construção e Obras Públicas nos termos dos artigos 8, número 13 e 13 do Decreto Presidencial número 63/16 de 29 de março, a proceder ao exercício da atividade de construção civil e obras públicas em todo o território nacional. Ou seja, aquela possibilidade da empresa não estar legal, a empresa foi apresentada pelo Dr. Assis na edição passada, a empresa sentiu-se lesada e trouxe aqui essa nota para confirmar que de facto é uma empresa autorizada para prestar o tipo de serviço que, portanto, a faz estar no mercado. Adilson Chifanda, é pena que diante de uma situação como essa, um incumprimento visível por parte dessa empresa prestadora de serviço, ainda vem com algum discurso dizendo que estão legais. Ok, estão legais, mas o tipo de ação que praticam, o trabalho que realizam, não é o melhor que se pode encontrar no mercado. Mais do que isso, a empresa disse, por via do seu representante, que a empresa estava à espera do licenciamento da administração municipal. A administração municipal não licencia a obra, ou seja, não licencia a entrega de casas, não é verdade. Licenciamento do terreno onde seria erguida a residência da consumidora. Então não deviam construir sem que tivessem autorização. Portanto, o que a ADIC faz aqui é um enquadramento dos factos à lei, não é? Então, se há alguma interpretação relativamente ao nosso pronunciamento é bom que se diga que é todo feito com base na lei. Portanto, não há qualquer dificuldade da nossa parte. Se haver necessidade de voltarmos a comentar sobre essa prestadora de serviço, nós vamos fazer comentários. Exatamente. E para terminar, Dilson, só para lembrar que quem deve fazer prova de alguma coisa, à luz da lei, é o prestador de serviço. Ou seja, o ônus da prova recai sempre ao fornecedor. Portanto, o consumidor, e tampouco nós, enquanto Programa de Defesa do Consumidor, temos alguma obrigação nesse sentido. A empresa prestou um mau serviço, nós, enquanto associação, recomendamos que os consumidores não solicitem o serviço desta empresa. Exatamente. Doutor Samuel, a empresa está legal. Prontos, isto é o posicionamento que a empresa entendeu fazer, né? Dar aquilo que é o contraditório, o que foi o entendimento que tiveram a princípio. Mas eu penso que o que deve se perceber aqui é o seguinte: a legalização da referida empresa
não podemos fazer aqui a mesclagem ou a ligação com aquilo que são as suas atividades e como atende os consumidores, como tem sido aquilo que é o exercício diário das suas atividades. Porque o que preocupou-nos aqui tem a ver com aquilo que foi a postura que manteram junto da consumidora e viola rigorosamente o que está estabelecido na Lei de Defesa do Consumidor. Exatamente. E só para poder chamar aqui a atenção, hoje existe esse pronunciamento relativamente a essa questão. O legislador angolano, preocupado com esta situação, repare que já existe criminalização no âmbito do direito do consumidor. Quer dizer, analisávamos bastante por algum tempo sobre a responsabilização civil e hoje o novo Código Penal já existe, de facto, a criminalização no âmbito do Samuel, do consumidor. penso que sobre esse caso está tudo dito. Felizmente o litígio foi ultrapassado, a empresa já devolveu o dinheiro da consumidora, não é? O dinheiro pago pela residência, que infelizmente nunca chegou a ser entregue à consumidora. Aí está aqui, portanto, confirmado que a empresa de facto está legal, mas infelizmente não cumpriu com o estabelecido no contrato que celebrou com a consumidora Luísa Teixeira. Ora, vamos agora ao que interessa, vamos para o primeiro caso desta edição, e o primeiro caso envolve o consumidor Sérgio Bento e a empresa Ruber Hudson, onde no passado, portanto, 2020, no ano passado, o consumidor levou o veículo à representante porque precisava reparar os problemas que se verificavam no motor e na luz do painel. Para o efeito, o Sérgio Bento pagou mais de 1 milhão de kwanzas. Entretanto, o consumidor alega que o problema não ficou solucionado. Veja agora toda a história narrada pelo jornalista Giovanni António. Já lá vão 8 meses desde que Sérgio Bento vive agastado com os serviços prestados pela representante de automóvel Ruber Hudson quanto à reparação da própria viatura. No mês de agosto do ano 2020, ter dado entrada à minha viatura de marca Ford EcoSport aqui na Ruber Hudson, no sentido de verificar os motivos da luz acesa no painel da viatura e a trepidação do motor. Então, desde este momento que eu dei a entrada da viatura na Ruber Hudson, a viatura ficou algum tempo em reparação, mas para o meu espanto comunicaram para mim, recebi a viatura, fiz o pagamento e os problemas ou os sintomas voltaram a aparecer novamente. Então fiz a primeira reclamação. Apareceram depois de quanto tempo? Em menos de 24 horas. Eu recebi a viatura numa sexta-feira, no sábado apresentou o problema. Aguardei o domingo, na segunda-feira fui levar a viatura. Dizer que isto sucedeu por 4 vezes. Foi daí que esgotou a minha paciência e tive que fazer uma reclamação por escrito. E diante dessa reclamação, a Ruber Hudson se exclui da responsabilização da minha viatura, razão pelo qual vim cá no INADEC no sentido de ver essa situação resolvida. Eu paguei cerca de 1.598.000 kwanzas para a reparação, ou seja, para ver o bom funcionamento do motor e apagar a luz do check engine. Nessa altura a viatura está estacionada na Ruber Hudson ou está em sua posse? Nessa altura a viatura encontra-se estacionada nas instalações da Ruber Hudson. Este problema que se alega ter com a bomba de combustível já foi resolvido? O senhor pagou para que a Ruber Hudson desse solução a estes novos problemas? Bem, eu não paguei este valor e nem aceito porque em momento algum eu levei a viatura com este problema. Portanto, os meus problemas nunca foram solucionados. E para meu espanto, eles me apresentam um novo problema, associando ao primeiro. Querem aqui criar um único problema, mas não. Durante muito tempo, eu sempre andei com a minha viatura, sem problemas no depósito. Se tinha embate, eu sempre andei com aquele embate. Então, não é agora que a viatura entrou para a Ruber Hudson e eles vão me dizer, não, detetamos um novo problema. E ainda que fosse um problema, esse problema não tem nada a ver com o primeiro. Desde muito cedo eles nunca conseguiram dar resposta ao meu problema. Portanto, eu não vejo aqui alguma conexão entre um e outro problema. Depois de termos ouvido o Sr. Sérgio Bento relativamente à reclamação que fez sobre os serviços prestados pela Ruber Hudson em relação ao conserto da sua viatura, que o ano passado apresentou uma avaria, nós nos deslocamos até aqui à Ruber Hudson para ouvirmos esta empresa em relação ao problema ou à reclamação que apresentou o consumidor Sérgio Bento.
Nesta altura participa de uma reunião porque a empresa solicitou à TV Zimbo que enviasse ao Programa de Defesa do Consumidor que enviasse uma carta a formalizar o pedido de esclarecimentos. Nesta altura o senhor consumidor participa de uma reunião com alguns dirigentes desta mesma empresa para... já está aqui o senhor Bento, e ainda bem. Senhor Bento, como é que correu esta reunião? O que é que de facto se abordou? Bem, tivemos a reunião com os membros da direção da Robert Hudson, mas infelizmente não chegamos a uma conclusão em virtude do chefe técnico da oficinas da Robert Hudson estar ausente do país. No entanto, agendou-se a reunião para a segunda quinzena do mês de maio. O senhor concorda? Bem, para a resolução do problema, concordo em reunirmos na segunda quinzena e vamos ver qual será o posicionamento do chefe técnico. Afinal de contas, o que eu preciso é que eles resolvam mesmo o problema ou, de uma ou de outra forma, resolvam arranjando a viatura ou a devolução do valor. Okay. Tá certo, então nós, TV Zimbo, vamos fazer o nosso trabalho. O Programa de Defesa do Consumidor vai endereçar uma carta a pedir esclarecimentos sobre este caso para que então consigamos dirimir este conflito que já se arrasta desde setembro do ano passado. Então, fica aqui a promessa e nós vamos esperar que na primeira quinzena do mês de maio hajam esclarecimentos suficientes para se achar aqui um ponto convergente para a resolução esperada deste problema. Na verdade, o que o consumidor quer é ver o seu carro totalmente solucionado. Com certeza é ver o carro solucionado, é ver o problema resolvido. Okay. Muito obrigado então. As imagens são de Rodolfo Faustino, Giovanni António, Defesa do Consumidor, sempre a dirimir conflitos. Exatamente, Giovanni António. Entretanto, a Robert Hudson já respondeu à nossa carta e mostra-se indisponível para falar a nossa reportagem. Dr. Samuel, estamos a ver a carta que o programa, a produção do Defesa do Consumidor enviou à Robert Hudson. E a Robert Hudson também já respondeu à nossa carta, mas mostrou-se indisponível para falar sobre o caso e diz que, portanto, os problemas que surgiram novamente na viatura não estão relacionados com a intervenção anteriormente efetuada. Pronto, nós até o momento não estamos por dentro daquilo que é a situação ocorrida, mas o que nos parece aqui é eles exigiram que se formalizasse sobre a situação. Penso que seria correto também aparecer em poder apresentar aquilo que é o posicionamento da instituição relativamente ao caso, visto que é muito provável que a TV Zimbo, ao direcionar esta carta, esclareceu na realidade quais eram as reais intenções. Pronto, chamar aqui a atenção que nós estamos diante de uma relação de consumo de facto, porque preenche todos os elementos que a própria lei chama a atenção, mas o que preocupa-nos aqui é esta lei de defesa do consumidor é uma lei protecionista ao próprio consumidor e, sendo isso, o artigo 15º fala sobre a proteção contratual e chama aí a atenção de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas mais favorável ao consumidor. Repare, Adilson, que sobre este aspecto, a lei, claro, no seu artigo 12º, que trata aí sobre os vícios de serviço e diz assim, nestes casos, o consumidor pode ou deve exigir aquilo que é a reexecução do trabalho, como o reembolso do próprio valor, como a redução de uma maneira proporcional do preço a ser cobrado. Mas, para chegar a este entendimento, deve haver uma conversação e, aliás, aquilo que é as relações de consumo são abertas. Quando a outra parte fecha-se, não querendo ser aberto sobre essa questão, complica aquilo que é a negociação e encontrar uma solução de facto da situação apresentada. Mas sobre esta questão, tendo em conta que o consumidor não consegue encontrar uma resposta por parte da empresa, neste caso o prestador de serviço, que é a Robert Hudson, nós, o INADEC, vamos poder intervir sobre esta questão para podermos ajudar o consumidor, então, a poder ver salvaguardado aquilo que são os seus direitos e aquilo que é a sua situação econômica. Porque a Lei de Defesa do Consumidor chama a atenção sobre a proteção contratual e está a ser violado aí, a princípio, o próprio direito do consumidor. Mas, para haver
a certeza e aquilo que é um dos elementos, um dos valores fundamentais do próprio direito, que é a certeza jurídica, nós aqui poderemos cumprir o que sempre chamamos aqui a atenção, que é o princípio do contraditório. Vamos chamar as partes para poder ouvir. Caso, de facto, comprova-se aquilo que foram as declarações que o consumidor deu, então aí vamos poder exigir a aplicação do que a própria lei diz e então dar aquilo que é a vontade ou a petição do próprio consumidor e exigir que a Robert Hudson cumpra. Caso Exatamente. não, então vão ser obrigados em que nós estabelecemos então a aplicabilidade do artigo 26º, que é a aplicação das sanções a serem aplicadas no caso da violação do direito dos consumidores. Doutor Assis, Robert Hudson já tem sido também um fornecedor habitual aqui do nosso programa, Defesa do Consumidor. Eu já perdi a conta de quantos casos é que nós já passamos aqui no programa em que a Robert Hudson esteja envolvida. O último caso que ainda me vem à memória de uma senhora que tinha um problema idêntico ao deste consumidor, Sérgio Bento. A consumidora levou o carro para fazer a revisão, fez-se o diagnóstico, apresentou-se o orçamento à consumidora de mais ou menos no mesmo valor, 1 milhão e qualquer coisa. A consumidora fizeram a reparação e depois de uma semana voltou a apresentar o mesmo problema. Fez-se um outro diagnóstico e o orçamento que foi apresentado àquela consumidora na altura já foi de 11 milhões de kwanzas. Felizmente esse caso ficou resolvido. Depois de muita discussão, parece que continuamos assim. Bom, Adilson Chifo anda a caros consumidores. Não é a primeira vez que, em sede do programa, fazemos alguma análise relativamente à prestação de serviço pela empresa Robert Hudson. É lamentável, porque já chamamos aqui a atenção muitas das vezes, porque a empresa Robert Hudson é uma empresa internacional. Não é? Uma empresa que, em princípio, devia prestar um serviço com muita qualidade. E sabemos, e a própria Lei 15 faz referência, que sempre que determinado consumidor solicitar os vossos serviços, deve ser feito um orçamento antes de começar a tratar do assunto que o consumidor apresenta. Neste orçamento deve haver bem claro quais são as dificuldades, ou seja, esse orçamento é feito por força de um diagnóstico que a empresa deve fazer ao carro, identificar as avarias e determinar, olha, por essas avarias que o vosso carro apresenta, o tanto a ser pago é este. O consumidor, aceitando o orçamento, paga o tanto, que foi o caso do consumidor. Não pode surgir posteriormente alguma outra situação que não foi verificada quando do diagnóstico. Até porque se foi feito um diagnóstico, não é? Era suposto que este mesmo diagnóstico apresentasse todas as anomalias que naquele momento o veículo apresentava. Exatamente. Este diagnóstico esperávamos que fosse trazer à baila todo o problema que o carro tem. Agora, é feito um diagnóstico, é cobrado um preço. O trabalho não é feito com a qualidade, o consumidor reclama, exige a reexecução. Na reexecução do trabalho é cobrado um outro preço. Fica muito difícil. Mais 1 milhão de kwanzas. Fica muito difícil para nós, enquanto associação que defende os interesses dos consumidores, perceber o posicionamento da Robert Hudson. E mais do que isso, agora alegam que não é possível dar solução ao problema pelo facto do responsável pela área técnica estar no país. Uma empresa como esta, esse tipo de desculpa até parece feio. Não é bom. E nós, enquanto associação, temos dito aqui, não é bom esse tipo de comportamento. Apelamos à direção da Robert Hudson no sentido de resolver quanto antes o problema deste consumidor. Tal conforme disse o Dr. Samuel bem, a Lei de Defesa do Consumidor, o seu artigo 26º, estabelece medidas, sanções para aqueles fornecedores que tiverem uma conduta como esta. Exatamente. Doutor Assis, muito rápido já. A Robert Hudson não quer falar com a TVzinho, nós solicitamos, exigiram que enviássemos a carta, enviamos a carta, já nos responderam, disseram que não vão falar para nós, marcaram um encontro com o consumidor para a próxima semana. Vai participar deste encontro? Bom, nós já que não podem falar com a DIC está sempre disponível para acompanhar situações como essa, mas uma empresa, vou repetir aqui como a Robert Hudson devia ter cuidado na comunicação com os consumidores. E se a TVzinho se propõe a saber, é mesmo para dar a possibilidade para que a empresa apresente a sua versão dos factos. Quando se recusa a apresentar a sua versão dos factos, começamos já a perceber que alguma coisa por parte da empresa não vai bem. Portanto, nós fazemos aqui
um apelo novamente no sentido de a direção da Roberto se mostrar disponível a resolver. Se não resolver a bem, terá de resolver de alguma forma. Exatamente. Porque não podemos, Adilson, permitir a impunidade aqui. Ninguém está acima da lei. Quem prestou um mau serviço deve executar o serviço. Não sendo possível, devolva o tanto pago pelo consumidor. Exatamente. É simples isso. Exatamente. Doutor Samuel, a Zimbo, infelizmente, não vai poder participar do encontro que a Ruber Hudson marcou com o consumidor, porque a Ruber Hudson não quer falar com a Zimbo. O INADEC vai participar deste encontro, não. Vai acompanhar o consumidor? Nós vamos acompanhar, mas gostaríamos rapidamente daquilo que era, ainda é possível nesta altura, naquilo que é a responsabilização dos danos. Repare, Adilson, e gostaríamos aqui talvez alguns dos representantes da empresa estivessem aí, no âmbito daquilo que é as obrigações, onde nasce o vínculo obrigacional, é necessário saber que uma das fontes das próprias obrigações é a responsabilização dos factos ilícitos e um dos elementos fundamentais é o dano. Nós estamos aqui a entender que o dano que é o prejuízo que sofreu-se na esfera jurídica ou naquilo que é o bem do próprio consumidor. E para que haja esta responsabilização, o próprio artigo 10º da Lei de Defesa do Consumidor chama aí a atenção de quem deve ser a responsabilidade nestes casos. Exatamente. E neste caso aqui é a Ruber Hudson. A Ruber Hudson deve ser aberto para poder encontrar uma solução, uma solução daquilo que é o litígio que existe entre as partes, a fim de poder dar sequência. Por quê? Porque senão poderá ser pesado para a própria Ruber Hudson e também poderemos transcender isso para uma questão criminal. Exatamente. Portanto, ainda há mais. O caro telespectador deverá manter-se no local em que está. Nós vamos fazer apenas um breve intervalo, é muito rápido e já voltamos. Já estamos de volta para a segunda parte do programa que defende o consumidor e aumenta a cultura jurídica do cidadão. Mas lembre-se, cidadão informado é consumidor respeitado. E o segundo caso envolve o Eduardo Constantino, que adquiriu numa das lojas de venda de eletrodomésticos localizada no Algeenda um gerador no valor de 340 mil kwanzas. Porém, o gerador só funcionou durante 2 horas e depois nunca mais funcionou. Aborrecido, o consumidor exigiu o reembolso do valor. Será que este dinheiro foi devolvido? Saiba tudo agora com o jornalista Giovanni António. Foram várias as vezes que Eduardo Constantino não teve sucesso quando tentava colocar este gerador em funcionamento, horas depois de ter adquirido num dos armazéns do mercado hoje ainda em Luanda. Um gerador custou 340 mil kwanzas e foi adquirido no dia 13 de abril, num dia em que Eduardo havia já feito a devolução do primeiro gerador adquirido igualmente nesta loja, pelo facto de o mesmo ter apresentado problemas técnicos depois da compra. Compramos um gerador a 190 mil kwanzas. Posto em casa, só trabalhou 2 dias, o gerador apresenta avaria. Então, nesse contexto, ligamos para ele, o homem disse para voltar lá depois ainda. O homem analisou e disse, não, já como tem problema, então você aqui não tem como fazer, então a única coisa que tem que fazer é você acrescentar o dinheiro para levar o mais grande. Nos 190 mil kwanzas, acrescentamos mais 150 mil, que corresponde a 340 mil kwanzas, que é esse gerador que está aqui à nossa frente, que é, então. E o segundo gerador que nós trouxemos aqui, e mesmo assim não apresenta as melhores condições. Trabalhou o primeiro dia, o segundo dia já não quero mais pegar. No sábado ligamos para o senhor, que era para trazer o técnico para ver a avaria, mas o senhor nos prometeu que no sábado era para ver, mas nós esperamos por ele e não apareceu. No domingo esperamos também nada. Na segunda-feira nós é que temos que lhe fazer lembrar como é que fica a nossa situação. Ele acaba de dizer que então, se assim, vocês vão para lá conosco com o gerador para os dar outros geradores, mas nós achamos melhor, então vamos dar conta que essas pessoas não merecem, não dão confiança com os seus clientes. Então nós decidimos melhor
desenvolver o nosso dinheiro. Muito obrigado. Nós então surgimos como Programa de Defesa do Consumidor para dirimirmos conflitos desta natureza. Vamos nos deslocar para o mercado de hoje ainda, a fim de ouvirmos então o fornecedor ou vendedor deste gerador, para que consigamos aqui achar um meio de resolução quanto a esta situação. É que o consumidor, o senhor Eduardo, pretende definitivamente ter o seu dinheiro de volta, porque já foram 2 tentativas e não quer fazer a terceira. Bem, estamos aqui no mercado hoje ainda, aqui na loja onde o senhor Eduardo, o consumidor Eduardo, adquiriu o gerador. Nessa altura entramos em contacto com um dos trabalhadores aqui desta loja e que está a ligar para o dono da loja para então poder se achar aqui o meio termo de achar ou de resolver o problema do consumidor Eduardo. Está nesse momento a fazer a ligação, vou saber se o senhor vem ou não. Para ele, está a ver. Ele vem já? Vem já. Está muito distante aqui ou está próximo? Está próximo. Não tardou e Abubacar, o proprietário do armazém, chegou. Exposto o problema ainda na loja, um dos técnicos da parte do comerciante apurou o real estado do gerador. Como é que está o gerador? Está bom ou não está bom? Não, o gerador tem problema. Nesse sentido, se ele não quer outro gerador, ele tem que deixar a conta dele. Durante a minha movimentação, quando tiver dinheiro, eu faço transferência de dinheiro na conta dele. Isso pode acontecer durante essa semana? Hoje é aquele dia. Hoje é quarta-feira. Pode ser no máximo terça-feira, próxima semana, terça-feira, sim. O senhor concorda em receber o dinheiro na terça-feira da próxima semana? Epá, eu posso concordar, mas ele tem que ser de palavra. Ele tem que ser de palavra que a defesa do consumidor que não volta mais atrás dele. Ele tem que ser uma coisa que ele recebeu, que também tem que entregar consoante a vontade do consumidor. Contudo, no próximo programa nós vamos levar toda a informação em relação ao desfecho dessa situação que envolve aqui o consumidor Eduardo e esta loja aqui que é propriedade do senhor Abubacar. Desde já, muito obrigado pela recepção e a forma equilibrada como acabamos aqui por achar uma solução para o problema. Está certo? Imagens de Lionel de Andrade e Giovanni António no Hoje Ainda. Exatamente, Giovanni António com liga, não liga do gerador, doutor Assis, doutor Samuel. Felizmente nós tivemos a confirmação ainda na manhã de hoje da parte do consumidor que já recebeu o dinheiro. Parece que o Abubacar conseguiu ter o dinheiro, não é? E devolver ao consumidor. Doutor Assis, o que é que se pode dizer deste caso? O consumidor, primeiro lembrar que o primeiro gerador que o consumidor comprou estava avaliado em 190 mil kwanzas. 2 dias depois, avariou. Comprou outro gerador avaliado em 340 mil kwanzas e só funcionou 2 horas. Voltou a apresentar o mesmo problema. Caros consumidores, Adilson, permita que, com alguma dor, não é? Mais uma vez, reparamos que por parte dos fornecedores, infelizmente, boa parte dos fornecedores não têm compromisso com o consumidor, não é? O gerador apresentou a avaria, não precisava o programa de defesa do consumidor exigir da parte do fornecedor que trocasse o gerador. Basta e olharmos para a lei, sempre que determinado bem colocado ao mercado não atender aquilo que são as expectativas do consumidor, nesse caso concreto, o fornecedor tinha a obrigação de reparar esse gerador, caso fosse possível, não podendo reparar, substituir por um outro gerador, ou então, em última instância, devolver o tanto pago. Pensamos que, enquanto associação, temos nos debatido com situações como esta e fazemos sempre o mesmo apelo. O fornecedor, sempre que identificar determinada situação, deve atender o consumidor. Não precisamos esperar alguma pressão por parte do Programa de Defesa do Consumidor. E lanço aqui um apelo àqueles órgãos que têm por missão inspecionar a atividade comercial, que façam uma visita nesses armazéns. Porque pela arrumação do próprio armazém e a diversidade de produtos, eu penso que alguma coisa não está bem. Seria bom
que esses fornecedores fossem alvos de algumas visitas inspectivas para ver se efetivamente o alvará que usam está em conformidade, a qualidade ou a arrumação daqueles produtos que têm, dos bens que têm à disposição, também se estão dentro daquilo que a norma orienta. É importante, por parte daqueles órgãos que têm por missão fiscalizar, fazer uma visita. Seria bom, e todos nós, enquanto consumidores e defensores dos consumidores, ficaríamos contentes se efetivamente isso ocorresse. Falta alguma formação aos fornecedores, Dr. Assis? Porque parece que não conhecem bem o tipo de serviço que prestam. Dr. Samuel, já lhe dirijo a palavra. Deixa-me só continuar aqui com o Dr. Assis. Falta alguma formação? Porque fornecedores do género têm muito problema quanto ao tempo de garantia, e depois o gerador apresentou anomalia várias vezes, não é o primeiro gerador, e parece que ele só devolveu o dinheiro mesmo porque a ZIMP esteve aí. Adilson Chifando, a questão que se coloca não é falta de formação por parte do fornecedor, é a ideia e a vontade de prejudicar o consumidor. Porque quem se propõe a fazer determinado negócio tem que visitar a legislação que regula esse negócio, saber efetivamente como deve-se proceder na relação de consumo. Agora, quando, de maneira deliberada, o fornecedor se recusa a reparar, a devolver, não é falta de formação, é falta de vontade e falta, se calhar... Exatamente, e falta disso, se calhar, de uma mão pesada que põe a cobra esse comportamento. Exatamente. Doutor Samuel, está a faltar mão pesada da parte do INADEC? Nós, o INADEC, temos uma missão, visão e valores. E naquilo que é a nossa missão de formar e informar, nós estamos preocupados com esta situação relativamente à formação. Não é por acaso que nós, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, nesta altura, estamos a ministrar a formação de atendimento por excelência aos fornecedores devido a esta prática. Tem ido a esses mercados, Dr. Samuel? Hoje ainda, mercado do 30, onde há muitos fornecedores. Parece que desconhecem o tipo de atividade que exercem. Pela proatividade e daquilo que é a prontidão que o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor tem, e contamos sempre com aquele que é o primeiro fiscal, que é o consumidor. Nós amanhã vamos deslocar, a nossa equipa de fiscalização vai deslocar junto a hoje ainda, junto a este armazém e outros, a fim de poder averiguar no âmbito daquilo que é a fiscalização e das prerrogativas que a Lei de Defesa do Consumidor, que é a Lei 15/03 de 22 de julho, dá ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor sobre a fiscalização, a fim de poder averiguar e fazer o levantamento do que é que se passa de facto, para que se possa respeitar aquilo que são os direitos do próprio consumidor. Estava a acenar, doutor Assis? Sim, estava aqui a louvar, não é, se for o caso, ou a engrandecer o posicionamento do INADEC, em face também daquilo que é a missão, visão do INADEC e aquilo que é o apelo que nós estamos aqui a fazer, no sentido de fazer-se uma fiscalização a essa atividade que é realizada no Hoje Ainda, sobretudo neste fornecedor. Eu, com alguma margem de erro, eu acredito que alguma irregularidade hão de encontrar neste fornecedor, porque não é o primeiro. O INADEC deve ir até este local para averiguar. Enquanto pessoa de bem, tal conforme tem dito o Dr. Samuel, e porque representam o Estado na relação de consumo, na defesa dos interesses dos consumidores, é de todo recomendável que se faça esse trabalho, porque acredito que isso vai ajudar e vai fazer com que outros fornecedores, olhando para aquilo que é a atividade do INADEC, olhando para aquilo que é a pressão a ser feita, então vão adotar uma conduta diferente. De contrário, vão achar sempre, não, o INADEC falou na televisão, o Dr. Samuel, mas não onde de cá está para poder verificar. Então, é bom e louvamos uma vez mais essa atitude. É bom que se façam de quando em quando esse tipo de visita, porque vai ajudar o consumidor, vai sentir-se cada vez mais protegido pelo Estado e por aqueles todos que trabalham para a defesa dos seus interesses, e também o fornecedor vai se sentir obrigado a cumprir melhor aquilo que a lei dispõe. Nesse espírito de união, um minuto muito rápido mesmo. O meu minuto vai para um esclarecimento sobre aquilo que é a questão da própria existência do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. O INADEC surge sobre o decreto 5/97 de 25 de julho. O Instituto Nacional
Nacional de Defesa do Consumidor, ao surge naquilo que é a independência administrativa, financeira e até patrimonial, não depende de qualquer outra instituição, a não for ser tutelada pelo Ministério da Indústria e Comércio. Viemos aqui chamar a atenção relativamente àquilo que tem sido a má interpretação que se faz na existência do próprio INADEC com a existência da ANIESA. Nós vamos continuar, à luz da Lei 15/03 de 22 de julho, com aquilo que é a nossa ação de fiscalização e também as resoluções dos casos na relação de consumo. E de chamar aqui a atenção que, para poder dar mais força naquela proatividade do trabalho que o INADEC tem efetuado, chamamos aqui a atenção a quem de direito relativamente àquilo que é a aprovação do novo Estatuto do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Voltamos a falar disso no próximo programa. Será oportuno no próximo programa tratarmos sobre isso, mas chamando a atenção mesmo aqui de quem é a competência de poder dar tratamento a isso, a aprovação do Estatuto, a fim de podermos sempre defender os interesses do consumidor. Muito obrigado, doutora. Seja muito rápido, já não temos tempo. Muito rapidamente, duas situações. Primeiro, voltar e reiterar aqui o apoio da ADIC ao programa Abraço Solidário que está a ser feito no sentido de recolher donativos para os nossos irmãos vítimas da seca no interior do país, bem como aqueles que, por força das chuvas que vêm caindo sobre o país, têm tido alguma dificuldade. Um outro muito rápido, agradecer o apreço que temos recebido dos consumidores que nos vêm interpelando na rua pelo trabalho brilhante que temos realizado. Queremos dizer muito obrigado por tudo que nos têm dito e vamos continuar a trabalhar em prol dos consumidores. Trabalhar em prol do consumidor é o nosso objetivo e chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Contamos com a sua contribuição, mande-nos a sua história e reclamação para o nosso correio eletrónico defesadoconsumidor@tvzimbo.com e também na nossa página do Facebook Informação TV Zimbo. Já sabe, o nosso objetivo é mediar conflito de consumo, é aumentar a cultura jurídica dos cidadãos e poder dizer: cidadão bem informado é consumidor respeitado. Boa noite e até a próxima quarta-feira.